O amanhecer no Himalaia não traz alívio. Não é uma promessa de calma, nem um espetáculo para ser admirado. Aqui, a luz simplesmente expõe. Revela um território que nunca descansa e não oferece segundas chances. A noite não desaparece de repente. Ela recua lentamente, como se até a escuridão soubesse que se mover descuidadamente nessas montanhas é perigoso. O frio permanece. Não importa o quão alto o sol suba, o ar continua áspero, seco, implacável. Cada respiração exige mais esforço que a anterior. A quase 5.000 metros de altitude, o oxigênio é escasso. O corpo sente isso imediatamente. Os movimentos ficam mais lentos, a resistência diminui e qualquer erro é custoso. Neste lugar, viver não é automático. É uma luta constante. O Planalto tibetano estende-se por mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados no coração da Ásia. Cercado por algumas das cadeias montanhosas mais altas do planeta, ele conecta regiões como Índia, Nepal, Butão e Myanmar. Não é apenas um planalto elevado. É uma barreira natural que molda o clima, as vidas e os destinos de seus habitantes. Este é o Tibete, conhecido como o teto do mundo. Um ambiente onde a sobrevivência não depende da força bruta, mas da adaptação precisa, onde cada organismo existe porque aprendeu a interpretar o terreno, o clima e as condições meteorológicas melhor do que seus concorrentes. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e nos dizer de onde você está assistindo a este documentário. Muito bem, vamos começar. Em um lugar onde a maioria dos animais luta para sobreviver, alguns parecem ter encontrado uma vantagem ao observar de cima. Ali, onde o solo se torna inacessível e o ar rarefeito, uma silhueta se destaca contra o céu, o abutre do Himalaia. Não se trata de uma ave de cores vibrantes com um canto marcante. Sua presença é imponente devido ao seu tamanho e função. Com plumagem em tons de creme, marrom e preto, ela se camufla entre as rochas, em costas áridas e picos nevados. Sua envergadura pode ultrapassar 3 metros, tornando-a uma das maiores aves voadoras do planeta. De um penhasco com mais de 4.000 metros de altura, o abutre observa a imensidão do Planalto. Ele não se move sem motivo. Não persegue sombras. Ele espera. A imagem pode ser enganosa. Pode parecer que o abutre está à espreita, pronto para atacar uma presa viva. Mas sua estratégia é diferente. O abutre do Himalaia não caça. Ele aproveita a oportunidade. É um necrófago especializado, um componente-chave do ecossistema de alta altitude. Sua sobrevivência depende da morte de outros indivíduos, e em um território onde cada dia representa um desafio, essa estratégia se mostra extraordinariamente eficiente. Seu corpo reflete essa adaptação. O bico é grande, curvo e extremamente forte, capaz de rasgar pele e músculos com facilidade. As garras, por outro lado, são relativamente fracas. Não precisa agarrar presas que resistem. Sua comida não foge. A ausência de penas na cabeça e no pescoço não é um detalhe insignificante. Trata-se de uma vantagem evolutiva. Inserir a cabeça em uma carcaça seria problemático se ela estivesse coberta de penas. A pele nua é fácil de limpar, reduzindo o risco de infecção em um ambiente onde a higiene não é uma opção, mas uma necessidade. Quando um grande herbívoro cai no Planalto, a mensagem se espalha rapidamente pelo céu. O abutre possui uma visão extraordinária. A centenas de metros de altura, ele detecta mudanças sutis na paisagem. Uma forma imóvel, a reação de outros animais, o agrupamento de pássaros menores. Um dos seus alimentos mais frequentes é o iaque selvagem, um dos gigantes do Tibete. Assim que a oportunidade é confirmada, o abutre abandona sua posição elevada e desce. O pouso não é silencioso, as asas cortam o ar e o impacto com o solo anuncia sua chegada. Logo, outros abutres surgem de diferentes pontos do céu. Não há desordem. Cada indivíduo ocupa seu espaço, o tempo é limitado e a eficiência é fundamental. Um cadáver de grande porte pode ser reduzido a ossos em apenas algumas horas. Músculos, órgãos, tecidos moles,
Tudo desaparece, nada é desperdiçado. No Planalto tibetano, onde a energia é um recurso escasso, a carniça não pode ser desperdiçada. Além de se alimentarem, os abutres desempenham uma função vital. Eles eliminam restos orgânicos que, de outra forma, poderiam se tornar focos de doenças. São os recicladores do teto do mundo, responsáveis por fechar ciclos em um ambiente onde nada é desperdiçado. Durante grande parte do ano, voam em pequenos grupos, geralmente de 10 a 20 indivíduos, sempre alertas, sempre com o estômago vazio. Comer em excesso não é uma vantagem. A próxima oportunidade pode demorar dias a aparecer. Com a chegada da época de reprodução, no início do inverno, o comportamento deles muda. Os abutres procuram lugares seguros para fazer seus ninhos. E não há refúgio melhor do que penhascos verticais, inacessíveis à maioria dos predadores terrestres. Ali, em estreitas saliências rochosas, constroem ninhos simples. Vários casais podem compartilhar o mesmo penhasco sem conflitos sérios. Nesse ambiente, a cooperação é mais vantajosa do que o confronto. Após cerca de 7 semanas de incubação, um único ovo eclode. O filhote nasce completamente dependente. Durante meses, os adultos se revezam para alimentá-lo e protegê-lo do frio extremo. Ele aprenderá a voar mais tarde, mas quando o fizer, sua vida estará para sempre ligada ao céu do Himalaia. Mas nem todas as estratégias de sobrevivência nessas montanhas envolvem esperar. Longe dos penhascos, nas encostas silenciosas e íngremes, outro predador se move com uma lógica completamente diferente. Entre rochas, sombras e declives impossíveis, um corpo se funde à paisagem, o leopardo das neves. Sua pelagem acinzentada, coberta de manchas irregulares, torna-o quase invisível em meio às pedras e à neve. À primeira vista, pode passar despercebido mesmo a poucos metros de distância. Este felino é um dos caçadores mais eficientes em grandes altitudes. Suas longas e musculosas patas traseiras permitem que ele salte mais de 15 metros em um único pulo. Em terrenos onde cada mudança de altitude representa um desafio, essa habilidade faz toda a diferença. Pesando quase 50 quilos, o leopardo das neves é capaz de caçar presas 3 vezes maiores que ele. Cabras monteses, íbex, marmotas, veados. Poucos animais do Planalto estão fora de seu alcance. No entanto, caçar aqui não é fácil. A densidade de presas é baixa e o clima limita a atividade durante grande parte do ano. Para sobreviver, esse felino precisa consumir uma quantidade considerável de carne por semana. Uma tarefa difícil, mesmo para um caçador tão especializado. É por isso que o leopardo das neves não desperdiça energia. Ele passa a maior parte do dia imóvel, descansa, dorme e observa. Pode permanecer inativo por até 18 horas por dia. Não é preguiça. É estratégia. O momento de agir chega ao amanhecer ou ao entardecer, quando as longas sombras favorecem a camuflagem e a presa reduz sua atenção. Diferentemente de outros grandes felinos, o leopardo das neves não ruge. Sua anatomia não permite. Em vez disso, emite sons baixos, quase imperceptíveis, que raramente quebram o silêncio das montanhas. É um animal solitário e profundamente territorial. Um único indivíduo pode controlar centenas de quilômetros quadrados. Há muito espaço aqui, mas também isolamento. Quando chega a época de reprodução, a fêmea emite vocalizações específicas. Se um macho responde, o encontro é breve. Após o acasalamento, cada um segue seu próprio caminho. A gestação dura cerca de 3 meses. A fêmea procura abrigos rochosos, fendas profundas ou cavernas protegidas do vento. Ali, nascem 1 ou 2 filhotes completamente indefesos. Por mais de 1 ano, a mãe será sua única proteção. Ela os ensinará a se mover, a caçar e, sobretudo, a interpretar o terreno. Quando estiverem prontos, devem partir. No Himalaia, não há lugar para multidões. Enquanto esses grandes predadores dominam as alturas, outras espécies transformaram o terreno em seu maior aliado. Nas encostas íngremes, onde o solo se assemelha a um quebra-cabeça de rochas e cascalho, um herbívoro se move calmamente, desafiando toda a lógica. Alcatrão do Himalaia.
Seu corpo robusto, coberto por uma pelagem longa e densa, é projetado para suportar o frio e o vento. Seus cascos possuem uma estrutura única, uma borda dura circundando um centro macio, permitindo que ele se agarre a superfícies onde outros animais inevitavelmente escorregariam. O besouro do alpímetro alimenta-se de gramíneas, folhas e brotos. Seu pastoreio seletivo não só lhe permite sobreviver, como também molda a vegetação alpina. Ao se deslocar, cria trilhas naturais que outras espécies utilizam. Inconscientemente altera a paisagem, mas mesmo aqui, a segurança não é absoluta. O leopardo das neves observa das sombras. A pressão da predação mantém a população de herbívoros em equilíbrio, prevenindo o sobrepastoreio e preservando o frágil ecossistema de alta altitude. Cada salto no asfalto, cada passo preciso sobre a rocha, é o resultado de milhares de anos de adaptação a um ambiente implacável. Assim, nesta primeira viagem pelo teto do mundo, fica claro que o Himalaia não é apenas um simples pano de fundo. É um sistema em constante tensão, um lugar onde cada espécie desempenha um papel específico, onde a sobrevivência não depende de uma única habilidade, mas de uma combinação precisa de paciência, eficiência e adaptação. Ao descer das encostas mais expostas do Himalaia, a paisagem muda repentinamente. Rochas nuas dão lugar a colinas cobertas de vegetação, e o vento constante filtra-se através dos troncos altos e densos das árvores. Aqui o frio ainda está presente, mas já não nos atinge de frente. Ele penetra. A floresta tibetana não é um refúgio acolhedor. É um ambiente fechado, úmido e exigente, onde a visibilidade é reduzida e o som se comporta de maneira estranha. Cada rangido parece próximo. Cada sombra pode esconder algo mais. Nessas altitudes intermediárias, a sobrevivência não depende de dominar grandes espaços abertos, mas de aprender a se mover dentro de limites estreitos. Aqui, a estratégia muda. Entre as árvores cobertas de musgo e bambus, vive um dos animais mais reconhecíveis do planeta. Mas sua fama não reflete a complexidade de sua vida diária nesse ambiente extremo. O panda gigante. À primeira vista, o panda parece deslocado. Seu corpo robusto, andar lento e expressão calma contrastam fortemente com a dureza do ambiente ao seu redor. Mas essa impressão não dura muito. No Tibete, nada sobrevive por acaso. O panda gigante é um especialista. Em um ecossistema onde a competição por alimento é intensa, ele escolheu um caminho diferente. Concentrar-se quase exclusivamente em uma única planta, bambu. Embora pertença ao grupo dos carnívoros, seu sistema digestivo se adaptou para processar grandes quantidades de fibra vegetal. Não é uma adaptação perfeita, porém. O bambu tem baixo valor nutricional. Portanto, o panda precisa compensar essa deficiência se alimentando dele durante a maior parte do dia. Ele passa até 14 horas por dia se alimentando. Pode consumir mais de 30 quilos de bambu em um único dia. Caules, folhas, brotos, tudo é aproveitado. Essa estratégia tem vantagens e desvantagens. A abundância de bambu nas florestas tibetanas reduz a competição direta com outros grandes herbívoros, mas obriga o panda a manter um gasto energético constante. Comer não é uma opção, mas sim uma necessidade permanente. Diferentemente de outros ursos, o panda não hiberna. O bambu está disponível o ano todo, mesmo quando a neve cobre o chão. Enquanto outras espécies acumulam reservas de gordura para sobreviver ao inverno, o panda continua sua rotina praticamente inalterada. Sua pelagem espessa, preta e branca, funciona como um isolante natural. Sob essa camada de pelos, uma espessa reserva de gordura ajuda a conservar o calor corporal quando as temperaturas caem abaixo de 10 graus negativos. Embora possa parecer desajeitado, o panda é um excelente escalador. Desde jovem, aprende a subir em árvores com agilidade. Essa habilidade permite que ele escape de possíveis ameaças e também encontre refúgio em lugares altos. A vida de um panda é, em geral, solitária. Cada adulto ocupa um território definido. A interação com outros pandas é mínima e breve. Somente durante a época de reprodução, na primavera, esse isolamento é quebrado. Quando uma panda fêmea entra no cio, ela pode atrair vários machos. O que se segue está longe de ser pacífico. Os machos competem pelo direito de reproduzir, entrando em confronto com empurrões, mordidas e demonstrações de força. Por um breve período, o panda deixa de ser o símbolo de calma que muitos imaginam.
O vencedor acasala com a fêmea e depois vai embora. A criação dos filhotes fica a cargo dela. Após alguns meses de gestação, nasce uma cria extremamente pequena em comparação ao tamanho da mãe. Durante semanas, ela depende inteiramente de seus cuidados. Mas o panda não é o único habitante dessas florestas. Ali perto, entre galhos altos e encostas cobertas de folhas úmidas, outra espécie se move com uma lógica completamente diferente. Ela não vive sozinha. Ela vive em grupos. O macaco tibetano. Esses primatas são os maiores macacos da Ásia. Os machos adultos podem pesar mais de 20 quilos e medir mais de meio metro de altura. Seus corpos são cobertos por uma pelagem longa e densa, adaptada para suportar os invernos rigorosos do Planalto. A cor da pelagem revela informações importantes. Os adultos têm tons escuros na cabeça, costas e membros, enquanto a barriga e o rosto são mais claros. Os filhotes, por outro lado, têm pelagem mais clara. Diferentemente do panda, o macaco tibetano não se especializa em um único tipo de alimento. Sua dieta é ampla e variada, incluindo frutas, folhas, brotos, cascas de árvores, sementes e insetos. Ele pode se alimentar de mais de 100 espécies de plantas diferentes. Essa flexibilidade alimentar é uma vantagem crucial em um ambiente onde a disponibilidade de recursos varia conforme as estações do ano. Os macacos vivem em sociedades complexas e hierarquicamente organizadas. Cada grupo é liderado por um macho alfa, o indivíduo mais forte e dominante. Ele tem prioridade sobre a comida e o acesso às fêmeas reprodutoras. Os machos jovens, ao atingirem a maturidade, geralmente deixam o grupo. Permanecer significaria desafiar o líder, algo que raramente termina bem. As fêmeas, por outro lado, permanecem no grupo onde nasceram por toda a vida. A vida social dos macacos é repleta de interações constantes. A limpeza mútua, as brincadeiras, as pequenas disputas, tudo tem um propósito. Manter a coesão do grupo é essencial para a sobrevivência, mas o poder do macho alfa não é eterno. Com o tempo, a idade diminui sua força. Outros machos começam a desafiá-lo. Uma mudança na liderança é inevitável. Às vezes, quando um grupo cresce demais e os recursos se tornam escassos, ocorre uma divisão. Uma facção se separa e forma um novo grupo, enfrentando um futuro incerto em um território que ainda não controla. Enquanto essas dinâmicas sociais se desenrolam na copa das árvores, outra história acontece no chão. Uma história muito mais silenciosa. Nas clareiras e nas bordas da floresta, um pássaro iridescente atravessa o terreno com movimentos precisos, o macaco do Himalaia. Este fazão é uma das aves mais coloridas das montanhas asiáticas. Sua plumagem iridescente depende não apenas dos pigmentos, mas também da microestrutura das penas que refratam a luz, criando tons metálicos. O macaco passa grande parte do tempo no chão. Com seu bico forte, ele cava em busca de raízes, tubérculos, insetos e sementes. Essa atividade, embora aparentemente simples, desempenha um importante papel ecológico. Ao soltar a camada superficial do solo, promove a aeração e a regeneração da vegetação. Sua dieta diversificada faz dele uma peça fundamental no ecossistema da floresta alpina. Durante décadas, o monal foi caçado extensivamente por sua plumagem. Hoje, sua presença estável é considerada um indicador de uma floresta relativamente saudável. Onde o monal prospera, o ecossistema continua funcionando, mas a floresta não termina aí. Vivendo ao nível do solo, entre pastagens alpinas e áreas abertas, está um dos menores mamíferos do Planalto. Seu tamanho é enganoso, seu impacto é enorme. O lúcio. Pesando apenas algumas centenas de gramas, a pica pode passar despercebida. No entanto, é uma das espécies mais importantes do ecossistema tibetano. Existem inúmeras espécies de pica na região, todas com aparência semelhante: corpo compacto, pelagem densa e orelhas curtas. Elas lembram um pequeno porquinho da Índia. Os picas passam grande parte do dia forrageando. Eles cavam o solo em busca de sementes, brotos e raízes. Esse comportamento areja o solo, melhora a infiltração de água e ajuda a manter os pastos saudáveis. Mas sua verdadeira habilidade reside no planejamento. Os picas não hibernam. Para sobreviver ao inverno tibetano, precisam se preparar com meses de antecedência.
Durante o verão, coletam gramíneas, musgos e líquens, que armazenam em suas tocas. Com a chegada do frio, o metabolismo deles diminui em até 30%. Eles se movimentam menos, gastam menos energia. Cada mordida conta. As tocas podem atingir vários metros de profundidade. Ali, a temperatura é mais estável e os predadores têm dificuldade em acessá-las. Os picas são cooperativos. Frequentemente compartilham comida com outros indivíduos da colônia. Mas essa cooperação não é ilimitada. Quando a comida é escassa, surgem conflitos. No entanto, a pica ocupa um lugar central na cadeia alimentar. Para muitos predadores, ela é uma fonte essencial de alimento. Dentre elas, uma se destaca por sua adaptação ao frio e à escassez: a raposa tibetana. Essa raposa vive principalmente nos campos abertos do Planalto. Sua pelagem espessa e corpo compacto são adaptados para conservar calor. As temperaturas em seu território podem variar drasticamente entre o dia e a noite. A dieta da raposa tibetana depende muito da pica. Estudos ecológicos mostram que esse pequeno mamífero constitui a maior parte de sua alimentação. A estratégia da raposa é clara: baixo gasto de energia. Ela costuma permanecer imóvel por longos períodos, usando sua audição aguçada para detectar movimentos no subsolo ou sob a neve. Ao avistar um lúcio, age rapidamente. O ataque é curto e preciso. Ao controlar a população de picas, a raposa desempenha uma função ecológica vital. Ela impede o sobrepastoreio e a degradação dos pastos. Onde a raposa desaparece, a população de picas aumenta e o equilíbrio é perturbado. Tudo está interligado. Nos Himalaias, nenhum organismo existe isoladamente. Cada espécie influencia o ambiente e as outras. E enquanto essas interações se desenrolam em silêncio, a floresta continua a respirar, a se adaptar e a resistir. Deixando para trás as densas florestas e zonas de transição, a paisagem se abre repentinamente. A linha das árvores se rompe, o horizonte se expande e o solo se transforma em uma vasta extensão de pastagens alpinas, colinas suaves e planícies aparentemente infinitas. Aqui, o Himalaia revela outra face. Uma maior, mais exposta e não menos exigente. O vento volta a dominar a paisagem, sopra sem impedimentos, carregando poeira, neve e vestígios invisíveis. A radiação solar é intensa durante o dia, mas o calor dissipa-se rapidamente ao pôr do sol. As oscilações de temperatura são brutais. O corpo precisa se adaptar constantemente. Nessas altas planícies, a vida se organiza em torno de um princípio simples: resistir. É aqui que vivem os grandes herbívoros do Tibete. Animais que não se escondem em tocas nem dependem de camuflagem extrema. Sua estratégia é diferente: tamanho, força e adaptação fisiológica. Dentre todos eles, um domina a paisagem como nenhum outro: o iaque selvagem. O iaque dispensa apresentações. Sua silhueta é inconfundível. Um corpo maciço, coberto por uma longa pelagem escura que quase toca o chão. Chifres robustos que se curvam para os lados e depois para cima. Um peso que pode ultrapassar 1 tonelada. Este gigante é o verdadeiro símbolo do Planalto tibetano. O iaque selvagem consegue viver em altitudes superiores a 6.000 metros acima do nível do mar, onde a maioria dos mamíferos simplesmente não sobreviveria. Seu corpo é adaptado para esse desafio. Possui pulmões grandes, um coração poderoso e sangue especialmente adaptado para transportar oxigênio em baixa pressão atmosférica. O frio extremo não o intimida. Sua pelagem é uma das mais densas do reino animal. Sob essa camada de pelos longos e ásperos, uma espessa reserva de gordura atua como isolante térmico. Mesmo durante as noites mais frias, quando as temperaturas caem muito abaixo de zero, o iaque mantém sua temperatura corporal com surpreendente estabilidade. Ao contrário de outros grandes herbívoros, o iaque não é exigente quanto à sua dieta. Alimenta-se de gramíneas resistentes, musgos, líquenes e pequenos arbustos. Seu sistema digestivo é adaptado para extrair nutrientes de alimentos com baixo teor de proteínas e minerais. Em um ambiente onde a vegetação é escassa e cresce lentamente, essa habilidade faz toda a diferença. O iaque está constantemente em movimento. Ele não migra por longas distâncias como outros herbívoros.
mas percorre vastas áreas em busca de pastagens adequadas. Seu olfato altamente desenvolvido permite que ele detecte áreas onde a vegetação é um pouco mais nutritiva, mesmo sob uma fina camada de neve. Alguns iaques vivem sozinhos, outros formam pequenos grupos, geralmente com até uma dúzia de indivíduos. A vida em grupo oferece vantagens durante o inverno, quando o vento e o frio são implacáveis. Juntos, eles podem proteger melhor os filhotes e reduzir a perda de calor. Apesar de seu tamanho imponente, o iaque não é um animal agressivo por natureza. Ele prefere evitar conflitos, mas quando se sente ameaçado, pode se tornar uma força imparável. Seus chifres não são ornamentais, são armas eficazes. Poucos predadores se atrevem a atacar um iaque adulto. Os ataques de lobos ou leopardos das neves geralmente são direcionados a indivíduos jovens ou enfraquecidos. Mesmo assim, o sucesso não é garantido. Nessa ponta da cadeia alimentar, o iaque representa a estabilidade. Ele consome vegetação que outros não conseguem utilizar e transforma esse alimento em biomassa disponível para o ecossistema. Mas o iaque não está sozinho nessas planícies. Muito perto dali, deslocando-se entre áreas mais baixas e regiões montanhosas, outro grande herbívoro percorre o território com uma lógica diferente. O veado vermelho tibetano. Este cervo é uma das joias menos conhecidas do Planalto. Seu corpo é esguio, porém poderoso. Os machos podem ultrapassar os 200 quilos e ostentam galhadas impressionantes que podem atingir mais de 70 centímetros de comprimento. Diferentemente do iaque, o cervo vermelho tibetano não permanece no mesmo tipo de habitat durante todo o ano. É um migrante sazonal, ajustando sua localização de acordo com a temperatura, a disponibilidade de alimento e a pressão de insetos. Durante os meses mais quentes, migra para altitudes mais elevadas, onde o ar é mais fresco e as pastagens são abundantes. Ali, o alimento é mais nutritivo e a atividade é intensa. Com a aproximação do inverno, desce para regiões mais baixas, onde o frio é menos intenso e a vegetação é mais protegida. Sua dieta é variada. Consome gramíneas, folhas, brotos, rebentos e até casca de árvores. Em áreas mais baixas, geralmente se alimenta de salgueiros e outras espécies arbustivas. Cada parte de sua anatomia é projetada para a sobrevivência. Sua pelagem espessa o protege do frio. Seu focinho sensível permite que ele detecte predadores à distância. Suas pernas longas e musculosas facilitam sua locomoção em terrenos irregulares. Mas há uma época do ano em que o cervo vermelho tibetano muda completamente seu comportamento. A época de acasalamento. Durante esse período, os machos competem pelo acesso às fêmeas. O silêncio do Planalto é quebrado por rugidos profundos que ecoam por quilômetros ao redor. É um aviso, um desafio. Quando dois machos se encontram, o confronto é inevitável. Eles investem um contra o outro, chocando as galhadas com uma força impressionante. Não é uma luta breve. Pode durar vários minutos até que um deles ceda. O vencedor conquista o direito de se reproduzir. O perdedor recua, muitas vezes ferido, mas vivo. Após o acasalamento, o macho se retira. A fêmea fica sozinha para enfrentar a gestação e criar os filhotes. Por mais de 8 meses, ela cuidará da cria, ensinando-a a se movimentar, a se alimentar e a reconhecer o perigo. Nessas planícies abertas, a pressão dos predadores é constante. A visibilidade é maior, mas a exposição também. Esconder-se aqui é difícil. A detecção precoce é essencial, e isso nos leva ao próximo ator no sistema, o lobo tibetano. Diferentemente do leopardo das neves, o lobo não depende exclusivamente da furtividade. Sua força reside na cooperação. Ele vive e caça em matilhas, uma estratégia crucial em um ambiente onde grandes presas são difíceis de abater. O lobo tibetano é robusto, pesando mais de 30 quilos. Sua pelagem muda de cor com as estações do ano, passando por tons de branco, cinza, marrom e amarelo, o que lhe permite adaptar-se visualmente ao ambiente. Caçar no Planalto não é tarefa fácil. A presa é rápida, resistente e conhece o terreno. Por isso, a matilha coordena cada movimento. Eles não perseguem por impulso, são seletivos. Veados, ovelhas azuis, filhotes de iaque. Eles escolhem indivíduos fracos, jovens ou doentes. O objetivo não é uma longa perseguição, mas sim um desgaste controlado. Um lobo pode consumir até 9 quilos de carne em uma única refeição, mas essas oportunidades são raras.
Em dias difíceis, presas menores, como picas, marmotas ou lebres, tornam-se recursos valiosos. A liderança dentro da matilha é clara. Apenas o macho dominante se reproduz com a fêmea alfa. Essa estratégia garante uma prole forte e coesa. Os filhotes nascem na primavera, quando as condições são menos extremas. Durante semanas, eles dependem inteiramente da mãe, enquanto o resto do rebanho fornece alimento. O lobo não é apenas um predador, ele é um regulador. Controla as populações de herbívoros e impede o sobrepastoreio. Sem a sua presença, o equilíbrio do ecossistema é perturbado. No entanto, até mesmo o lobo enfrenta limites. O frio, a escassez e a competição entre as alcateias fazem de cada inverno um teste de resistência. Embora os grandes mamíferos dominem a superfície, forças menores sustentam o sistema a partir de baixo. Pastagens, líquenes, insetos, tudo está interligado. Os gigantes do Planalto não poderiam existir sem essa base silenciosa. O Planalto tibetano não é um lugar de excessos, é um ambiente de margens estreitas. Cada espécie que vive aqui desempenha um papel preciso. Se uma falha, o impacto se espalha. O iaque mantém o fluxo de energia. O veado redistribui a vegetação. O lobo regula as populações. Na imensidão do Himalaia, é fácil pensar que o equilíbrio depende unicamente dos grandes corpos que dominam a paisagem. Gigantes cobertos de pelos, felinos silenciosos, rebanhos coordenados. Mas essa impressão é incompleta. Sob os cascos do iaque, entre as patas do veado e sob os rastros de caça do lobo, existe outra camada do sistema. Uma que é imposta não pelo tamanho ou pela força, mas pela repetição, pela persistência e pelos números. Aqui, no nível mais baixo do ecossistema, vivem os verdadeiros engenheiros do Planalto. O chão pode parecer imóvel, mas não está. Sob a superfície, o solo respira. Ele se move, ele se reorganiza. E grande parte desse trabalho silencioso cabe a um pequeno animal, discreto e extraordinariamente influente. O lúcio tibetano. À primeira vista, a pica não parece grande coisa. Seu corpo compacto mal ultrapassa 300 gramas. Orelhas curtas, focinho pequeno e pelagem espessa em tons de marrom e cinza. Poderia facilmente ser confundida com um roedor comum. Mas no Planalto tibetano, seu tamanho não reflete sua importância. Os picas formam um gênero grande, com numerosas espécies distribuídas por todas as terras altas da Ásia. No Tibete, são onipresentes. Onde quer que haja pastagens alpinas, há picas. A vida deles gira em torno de duas atividades fundamentais: alimentar-se e preparar-se para o futuro. Durante os meses mais quentes, os picas passam grande parte do dia procurando comida. Eles não comem grandes quantidades de uma só vez. Eles coletam, selecionam e transportam o alimento. Gramíneas, brotos jovens, sementes, musgos, líquens, tudo o que possa ser útil mais tarde é aproveitado. Ao cavarem em busca de alimento, eles constantemente remexem o solo. Esse comportamento tem consequências profundas. O solo é aerado. A água da chuva infiltra-se no solo com mais eficácia. As raízes das plantas recebem oxigênio. Os campos permanecem saudáveis. Sem ter essa intenção, o lúcio contribui para a saúde do solo, mas sua verdadeira obra-prima é o planejamento. Ao contrário de outros pequenos mamíferos, os picas não hibernam. Quando chega o inverno tibetano, com suas temperaturas extremas e solo coberto de neve, eles não podem se dar ao luxo de desaparecer por meses. Precisam sobreviver mantendo-se ativos, ainda que com o metabolismo reduzido. Para isso, eles armazenam alimentos durante todo o verão. As tocas dos lúcio não são simples buracos. São sistemas complexos, com túneis que podem atingir vários metros de profundidade. Lá dentro, a temperatura permanece relativamente estável. O vento não entra. Os predadores têm dificuldade em entrar. Ali, os lúcio criam verdadeiras despensas, pilhas de vegetação cuidadosamente colhida e seca, prontas para serem consumidas quando o exterior se torna inabitável. Com a chegada do inverno, a pica reduz seu metabolismo em até 30%. Ela se move menos, aventura-se menos. Cada movimento é calculado. A energia torna-se seu recurso mais valioso. Mesmo assim, eles não estão sozinhos. Os picas são animais sociais. Eles compartilham tocas com outros indivíduos. Em muitos casos, também compartilham parte da comida armazenada. Essa cooperação aumenta as chances de sobrevivência do grupo. Mas a cooperação tem seus limites.
Quando os recursos são escassos, surgem conflitos. Algumas tribos tentam acessar os estoques de outras. Confrontos breves e intensos ocorrem, mas raramente são fatais. Defender a própria despensa é defender a própria vida. Nos invernos mais rigorosos, quando a comida armazenada é insuficiente, a pica recorre a soluções inesperadas. Ela sai de sua toca e busca recursos alternativos. Um deles, não refinado, mas eficaz, é o esterco de grandes herbívoros como o iaque. Em um ambiente onde a vegetação desaparece sob a neve, mesmo esses restos podem conter fibras e nutrientes úteis. Nada se desperdiça. E embora sua vida pareça uma luta constante, o lúcio desempenha um papel ainda mais importante, o de apoiar os outros. Na cadeia alimentar tibetana, a pica é uma presa fundamental. Quando os grandes herbívoros são escassos ou se tornam inacessíveis, muitos predadores dependem quase que exclusivamente dela. Um deles adaptou-se excepcionalmente bem a esse relacionamento: a raposa tibetana. Esta raposa habita principalmente as pradarias abertas do Planalto, em altitudes superiores a 4.000 metros. Seu corpo compacto, pelagem espessa e focinho curto são adaptados para conservar o calor em um ambiente frio e seco. As temperaturas em seu território podem variar drasticamente entre o dia e a noite. A comida nem sempre é abundante. Portanto, a raposa tibetana adotou uma estratégia clara: gastar o mínimo de energia possível. Frequentemente permanece imóvel por longos períodos, sentado ou deitado no chão frio. Não patrulha sem rumo. Escuta. Sua audição é extremamente sensível. Ela consegue detectar o movimento de uma lança debaixo da terra ou sob uma fina camada de neve. Quando localiza uma, age rapidamente. Um salto curto e preciso. O ataque dura segundos. Numerosos estudos ecológicos demonstraram que a pica constitui a base da dieta da raposa tibetana em muitas regiões. Essa relação não é acidental, é estrutural. Ao caçar picas, a raposa controla sua população. Se as picas se multiplicassem sem controle, o sobrepastoreio degradaria as pastagens. A vegetação desapareceria, o solo perderia a estabilidade. Onde as raposas são escassas, as consequências são sentidas rapidamente. Assim, a raposa tibetana não é apenas um predador. Ela é um regulador ecológico. Sua presença mantém o equilíbrio entre o solo, as plantas e os pequenos herbívoros, mas nem mesmo a raposa age sozinha. Do céu, aves de rapina patrulham o terreno. Gaviões, águias e outras espécies aproveitam qualquer movimento no solo. Para um lúcio que comete um erro, o perigo pode vir de cima ou de baixo. Essa pressão constante obriga a pica a manter um sistema de vigilância eficiente. Embora não emitam alarmes tão elaborados quanto outros roedores, seu comportamento é extremamente cauteloso. Elas emergem rapidamente e retornam rapidamente. O tempo gasto na superfície é reduzido ao mínimo indispensável. E, no entanto, seu impacto persiste. As tocas abandonadas tornam-se refúgios para outros animais, répteis, insetos, pequenos mamíferos. O trabalho de uma lúcia pode beneficiar várias espécies, mesmo depois de ela não estar mais lá. Nesse nível do sistema, nada é espetacular. Não há grandes cenas de caça nem confrontos visíveis. Mas sem essa camada invisível, o ecossistema entraria em colapso. Enquanto isso, acima dessa rede de túneis e rotas subterrâneas, os grandes herbívoros continuam suas vidas. O iaque caminha, o veado migra, o lobo caça. Todos dependem, direta ou indiretamente, da estabilidade do solo. E essa estabilidade tem origem aqui. Mas o Himalaia não é um sistema estático. Ele muda, ele se ajusta. Ele responde a pressões internas e externas. Nas últimas décadas, esse equilíbrio começou a mudar. As temperaturas médias no Planalto tibetano estão subindo mais rápido do que a média global. As geleiras estão recuando, as fontes de água estão se tornando imprevisíveis. As pastagens estão se degradando em algumas regiões. Para espécies como a pica, essas mudanças têm consequências diretas. Elas alteram a disponibilidade de alimentos, modificam o solo, afetam a estrutura das tocas. Quando a população de lúcio diminui, o impacto se espalha para cima. A raposa perde seu principal recurso, as aves de rapina mudam de território, os pastos se degradam, o ecossistema se torna instável. Portanto, compreender o Planalto tibetano envolve mais do que apenas observar seus gigantes. Envolve reconhecer o valor do pequeno,
do silencioso, do constante. Os Himalaias não se sustentam pela força de um único agente, mas pela interação de todos. Nas florestas montanhosas do Himalaia, onde o bambu cresce em encostas íngremes e a umidade se agarra a cada tronco, vive um habitante raramente visto. Ele não domina a paisagem por seu tamanho ou força. Sua estratégia é diferente: discrição, equilíbrio e adaptação extrema. Aqui vive um animal que parece ter vindo de outra era. Um sobrevivente silencioso em um mundo em rápida transformação. O panda vermelho. Apesar do nome, o panda vermelho não é parente próximo do panda gigante. Na verdade, pertence a uma família própria, sem parentes próximos vivos. É o último representante de uma linhagem ancestral que conseguiu sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Seu tamanho é modesto, semelhante ao de um gato doméstico grande. Seu corpo é esguio, coberto por uma pelagem espessa em tons avermelhados e marrons, com marcas brancas no rosto que parecem ter sido projetadas para quebrar sua silhueta na penumbra da floresta, mas sua característica mais marcante é a cauda. Longa, grossa e anelada, ela serve a múltiplos propósitos. Atua como contrapeso ao se deslocar por galhos estreitos, como cobertura quando enrolada para conservar calor e como sinal visual durante breves encontros com outros indivíduos. O panda vermelho é um especialista da floresta. Habita principalmente entre 2.000 e 4.000 metros acima do nível do mar, em florestas úmidas de coníferas e bambus. Nessas regiões, a temperatura raramente é estável. As noites são frias mesmo no verão. O solo costuma ser escorregadio devido à umidade, e a vegetação densa limita a visibilidade. Nesse ambiente, mover-se rapidamente nem sempre é uma vantagem. O panda vermelho se move com cuidado, calculando cada passo. Suas pernas curtas e fortes, cobertas de pelos nas solas, permitem que ele caminhe em superfícies frias e úmidas sem perder calor ou tração. Ao contrário do panda gigante, que passa grande parte do dia no chão, o panda vermelho vive na parte baixa da copa das árvores. Ele sobe com facilidade e passa muito tempo nas árvores, onde se sente mais seguro. Essa habilidade não é acidental. Em um ambiente repleto de predadores, a altura oferece refúgio. A dieta do panda vermelho é composta principalmente de bambu. Aproximadamente 60% de sua alimentação provém dessa planta. Folhas tenras, brotos e caules jovens. No entanto, diferentemente do panda gigante, o panda vermelho complementa sua dieta com uma variedade de outros alimentos. Alimenta-se de frutas, bagas, flores, insetos e até mesmo pequenos vertebrados quando surge a oportunidade. Seu sistema digestivo, embora semelhante ao de um carnívoro, é capaz de processar essa dieta mista. Como o bambu tem baixo valor nutricional, o panda vermelho precisa se alimentar com frequência, mas sua estratégia é diferente. Ele não consome grandes quantidades em pouco tempo. Alimenta-se de forma constante, intercalando com longos períodos de descanso. Na verdade, o panda vermelho pode passar até 2/3 do dia dormindo ou descansando. Esse comportamento não é sinal de preguiça, é eficiência energética. Em um ambiente onde a comida nem sempre é abundante e o frio aumenta o gasto metabólico, conservar energia é essencial. Antes de iniciar suas atividades diárias, o panda vermelho realiza um ritual de higiene meticuloso. Ele lambe as patas, esfrega o rosto e limpa a pelagem com movimentos repetitivos. Esse comportamento ajuda a manter o isolamento térmico da pelagem e a eliminar parasitas. A vida do panda vermelho é em grande parte solitária. Cada indivíduo ocupa um território definido, marcado por secreções das glândulas anais e urina. Encontros com outros pandas vermelhos são raros e geralmente breves. Somente durante a época de reprodução, no final do inverno e início da primavera, esse isolamento é quebrado. Quando uma fêmea entra no cio, ela emite sinais de odor que atraem os machos próximos. O cortejo é breve e silencioso. Não há grandes confrontos. O acasalamento ocorre rapidamente e, em seguida, cada indivíduo segue seu próprio caminho. Após um período de gestação de aproximadamente 4 meses, a fêmea dá à luz de 1 a 4 filhotes. Ela escolhe um refúgio seguro, uma cavidade em uma árvore, uma fenda rochosa ou um ninho improvisado entre galhos densos. Os filhotes nascem completamente indefesos. Durante as primeiras semanas, dependem inteiramente da mãe.
Ela os alimenta, os limpa e os protege do frio, envolvendo-os em seu corpo e cauda. À medida que crescem, os filhotes começam a explorar o ambiente ao seu redor. Aprendem a escalar antes de se movimentarem com segurança no chão. Essa sequência não é acidental. Na floresta tibetana, o perigo muitas vezes vem de baixo. Embora possa parecer inofensivo, o panda vermelho enfrenta inúmeras ameaças. O leopardo das neves é seu principal predador natural. Um encontro direto seria fatal. Por isso, quando um panda vermelho pressente perigo, sua primeira reação é fugir para as árvores. Lá, sua agilidade e equilíbrio lhe dão vantagem. Ele consegue se mover rapidamente entre os galhos, desaparecer na folhagem e permanecer fora do alcance. Se não consegue escapar, adota uma estratégia defensiva surpreendente. Ele se ergue sobre as patas traseiras, levantando o corpo para parecer maior. Estende as patas dianteiras e exibe suas garras afiadas. Não está procurando brigar, está procurando intimidar. Essa postura, combinada com vocalizações agudas, pode ser suficiente para afugentar predadores menores, mas contra um felino de grande porte raramente funciona. É um último recurso. Ainda assim, o panda vermelho conseguiu sobreviver por milhares de anos nesse ambiente hostil. Seu sucesso não se deve a uma única adaptação, mas a uma série de decisões precisas: quando se mover, quando comer, quando descansar e quando desaparecer. Mas hoje, essa sobrevivência enfrenta novos desafios. As florestas do Himalaia estão mudando. O desmatamento, a fragmentação do habitat e as mudanças climáticas estão reduzindo as áreas onde o bambu pode crescer de forma sustentável. Ao contrário de outros animais, o panda vermelho não consegue se deslocar facilmente entre fragmentos isolados de floresta. Estradas, assentamentos humanos e criação de gado interrompem suas rotas naturais. Cada travessia se torna um risco. Por isso, o panda vermelho se tornou um símbolo silencioso da fragilidade do ecossistema de montanha. Onde ele desaparece, a floresta perde sua continuidade. O sistema começa a falhar. E, no entanto, sua presença ainda persiste em muitos cantos do Himalaia. Onde quer que a floresta permaneça intocada, o panda vermelho continua sua rotina ancestral: comer, descansar, escalar, sobreviver. No equilíbrio do Himalaia, nem todos os atores são visíveis de longe. Alguns sustentam o sistema discretamente nas sombras. O panda vermelho não domina a paisagem. Ele não a transforma, ele não a controla. Mas a sua existência prova que mesmo no topo do mundo há espaço para a subtileza. De longe, o Himalaia parece imóvel, uma muralha eterna de rocha e gelo que separa regiões, climas e mundos. Seus picos parecem intocáveis, imunes à passagem do tempo. Mas essa imagem é uma ilusão. Nada aqui é imóvel. O Himalaia é um dos sistemas mais dinâmicos do planeta. Sob suas montanhas colossais, a Terra continua a se mover. As placas tectônicas se chocam constantemente, elevando o terreno em apenas alguns milímetros por ano. Um processo lento, constante e implacável. Mas hoje, a mudança mais rápida não vem de baixo. Vem de cima. Durante milhares de anos, o clima do Himalaia seguiu padrões relativamente estáveis. Os invernos eram rigorosos, os verões curtos e as estações previsíveis dentro de sua extrema variabilidade. As espécies que habitavam essas montanhas se adaptaram a esse ritmo. Esse ritmo está mudando. Nas últimas décadas, o planalto tibetano aqueceu a uma taxa superior à média global. Pequenos aumentos de temperatura quase imperceptíveis ao olho humano geram efeitos desproporcionais num ambiente tão delicado. As geleiras, que durante séculos funcionaram como reservas naturais de água, estão recuando. Os Himalaias abrigam a maior concentração de gelo fora das regiões polares. Essas geleiras alimentam alguns dos rios mais importantes da Ásia: o Indo, o Ganges, o Brahmaputra e o Yangtze. Centenas de milhões de pessoas, muito além dessas montanhas, dependem deles. Quando as geleiras recuam, o impacto não é imediato, mas é inevitável. Inicialmente, o derretimento aumenta o fluxo dos rios. Depois, à medida que o gelo desaparece, o fluxo diminui. Esse desequilíbrio afeta todo o sistema. Pastagens, que dependem de um suprimento regular de água, começam a secar. O crescimento das plantas torna-se irregular. Grandes herbívoros precisam percorrer distâncias maiores para se alimentar. O gasto de energia aumenta.
O iaque, adaptado para suportar o frio, começa a enfrentar verões mais quentes. Sua pelagem, uma vantagem por milênios, está se tornando uma fonte de estresse térmico. O estresse aumenta. A capacidade reprodutiva diminui. Os cervos alteram suas rotas migratórias. Eles procuram terrenos mais altos por períodos mais longos, mas essas áreas nem sempre oferecem alimento suficiente. À medida que os lobos perdem presas enfraquecidas, precisam expandir seu território. As alcateias se fragmentam, os conflitos aumentam, nada se quebra de repente, tudo se transforma. Mais adiante, nas florestas, a mudança é sentida de forma diferente. O bambu, alimento básico do panda gigante e do panda vermelho, é extremamente sensível às variações climáticas. Muitas espécies de bambu florescem de forma sincronizada e depois morrem. Esse ciclo natural sempre existiu. Mas agora, o aquecimento global está mudando os prazos. Quando o bambu floresce fora de época ou morre em grandes áreas, os animais que dependem dele enfrentam uma crise imediata. A migração nem sempre é uma opção. As florestas ficam fragmentadas, as rotas migratórias são interrompidas. O panda vermelho, silencioso e solitário, é um dos primeiros a sentir o impacto. Seu mundo encolhe. Cada árvore derrubada, cada caminho feito pelo homem, cada mudança na vegetação o empurra um pouco mais para perto da beira do abismo. E no nível mais baixo do sistema, as mudanças são ainda mais sutis. Os picas, engenheiros do solo, dependem da estabilidade dos pastos e da previsibilidade das estações. Quando as chuvas se tornam irregulares e a neve chega tarde ou desaparece cedo demais, seus ciclos são interrompidos. As tocas ficam alagadas. Os alimentos armazenados estragam, as colônias enfraquecem. Quando a população de Lúcio diminui, os efeitos se espalham rapidamente. As raposas perdem sua principal fonte de alimento. As aves de rapina mudam de território. O solo perde a aeração. Os pastos se degradam. O equilíbrio se altera, camada por camada. A tudo isso se soma uma presença relativamente nova neste momento: seres humanos. Durante séculos, as populações humanas do Himalaia mantiveram uma relação próxima, porém limitada, com o meio ambiente. A criação tradicional de gado, o pastoreio sazonal e a agricultura de subsistência faziam parte do sistema sem o sobrecarregar. Hoje, essa relação mudou. Estradas atravessam regiões antes inacessíveis. A mineração invade áreas frágeis. O turismo cresce, trazendo consigo infraestrutura, resíduos e ruído. O gado doméstico compete com herbívoros selvagens por pastagens. Cada intervenção parece pequena isoladamente. Juntas, elas alteram o sistema. No entanto, o Himalaia não é um ecossistema derrotado. Apesar da pressão, continua funcionando. Ajusta-se, adapta-se. As espécies não desaparecem imediatamente. Elas mudam seu comportamento, modificam suas rotas e alteram seus horários. O leopardo das neves, por exemplo, expande seu território e ajusta seu cronograma de caça para evitar áreas habitadas por humanos. Os lobos modificam a composição de suas presas. As aves mudam de altitude. O sistema se mantém estável. Mas essa resistência tem limites. O Himalaia não é apenas uma coleção de montanhas e animais. É uma complexa teia de relações. Água, solo, plantas, herbívoros, predadores, tudo está conectado por fluxos de energia e matéria. Romper um elo não destrói o sistema imediatamente, mas o torna mais frágil, menos capaz de absorver impactos, menos flexível diante do inesperado. É por isso que o que acontece aqui não fica aqui. O destino das geleiras do Himalaia influencia o acesso à água em regiões inteiras. A estabilidade dos pastos afeta milhões de pessoas que dependem deles. A saúde do ecossistema reflete a saúde do planeta. No entanto, em meio a essas mudanças, o Himalaia continua sendo um lugar de extrema adaptação. O abutre continua a sobrevoar os vales, cumprindo seu papel silencioso. O leopardo das neves continua a espreitar entre sombras impossíveis. O iaque avança com passos lentos, mas firmes. O lúcio cava, armazena, persevera. O panda vermelho dorme nos galhos, enrolado na própria cauda. A vida não desiste facilmente. Este documentário não é uma história sobre um lugar distante e inacessível. É uma janela para um sistema que sustenta muito mais do que aparenta. Um lembrete de que os equilíbrios mais importantes são frequentemente invisíveis. Os Himalaias não são apenas o teto do mundo, é o termômetro deles, a reserva deles, o aviso deles.
Enquanto essas montanhas permanecerem de pé, a vida continuará tentando se adaptar. A questão não é se o Himalaia irá mudar, isso já está acontecendo. A verdadeira questão é quanto espaço resta antes que o equilíbrio se desloque demais. O vento sopra novamente pelas planícies, a neve cai nos picos, o sistema continua seu movimento e do ponto mais alto do mundo o Himalaia continua a observar.